Boa tarde, queridos amigos. É com muita alegria que reunimos todos aqui nessa tarde para mais uma reunião do nosso Conselho Espírita de Unificação. Sejam todos muito bem-vindos. Esse ano, essa tarde, com uma querida amiga aí conosco, a companheira Leila, lá de Cantagalo, né, de Cordeiro, que está aí para trazer a sua experiência para nós. Então, nós vamos ler uma página aqui do livro Agenda Cristã, e logo em seguida a gente vai pedir a Regina Marciano para fazer a nossa prece. Tá bom, Regina? Então vamos lá. A página é Questão de Escolha do livro Agenda Cristã. Questão de escolha. Procure um delinquente e encontrará muitos malfeitores. É necessário, então, que você possua imenso cabedal de amor para renová-los, sem fazer-se criminoso também. Busque identificar uma falta e achará inúmeras. Chegando a essa situação, é imprescindível que você esteja bastante esclarecido para não acrescentar seus erros aos erros alheios. Tente situar um espinho e vários espinheiros virão ao seu encontro. Em face de tal contingência, é necessário que você permaneça eminentemente equilibrado para não ferir-se. Fixe com demasiada atenção em uma pedra da estrada, e em breve o solo estará empedrado aos seus olhos. Depois disso, você necessitará de muita resistência para não sucumbir às asperezas da jornada. Aproxime-se do bem, procure-o com decisão e a bondade virá iluminar seu caminho. Somente aí você surgirá perfeitamente armado para vencer na guerra contra o mal. Então, queridos amigos, vamos nesse momento buscar a figura do nosso Mestre Jesus, esse nosso irmão amoroso, que tem por nós grande piedade, mas que também sabe das nossas potencialidades que ainda estão por surgir. E vamos dizer, Jesus amigo, nosso mestre, aqui estamos para mais uma reunião do nosso conselho, pedindo, Senhor, que as tuas bênçãos se façam sobre nossas casas espíritas, todas elas, Senhor, principalmente aquelas onde ainda muitas dificuldades envolvem os companheiros que dirigem, que trabalham. Abençoa cada cantinho, cada dirigente, cada trabalhador. Abençoa, Senhor, os nossos jovens, nossas crianças, todos os trabalhos que realizamos, Senhor. E nós te agradecemos, embora sejamos pedintes eternos. Agradecemos porque tu nos dás a oportunidade de nos reencontrarmos, de buscarmos realmente o melhor caminho e de contar com a companhia de grandes amigos. E nós te pedimos que tuas bênçãos se façam sobre a nossa querida Leila e que essas bênçãos possam alcançar também a sua região, necessitada também do teu amparo e da tua luz. Fica conosco, Senhor, e que a nossa tarde seja muito proveitosa. Graças a Deus. Então, amigos, mais uma vez, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, né, à reunião do nosso seu. Bem-vinda, querida amiga Leila, que é lá do 45º seu, Cantagalo, Cordeiro e região. É com você, amiga. Queridos amigos, muito boa tarde. Eu fico muito agradecida pelo convite e fico vendo o tamanho da responsabilidade
e do auge febril de Regina, do convite, entendeu? Mas a gente agradece muito a confiança e espera, assim, poder deixar um recadinho fraterno, amoroso aos companheiros de jornada, de ideal. Então, a gente procurou trabalhar nos nossos slides, que a gente já deixou compartilhado por conta dessa nova mudança aí do Zoom, né? Mas o que como a gente está conversando, né, com as lideranças aí do 29º, e eu agradeço a Márcia aí da Reuni7, que está conosco, muito obrigada pelo carinho, pela parceria, pelo apoio moral, a gente fica feliz, né? Isso é bom. Eu estava conversando ontem com a Darcy exatamente sobre essa questão de promovermos entre nós, espíritas, não só a união, mas também, como resultado disso, a unificação. Aí, está aí o tema, né? O cartaz, que ficou lindo, parabéns a quem fez, acho que foi o Jones, né? Ficou muito bonito, gostei bastante. E quando a Regina fez a proposta do trabalho, e como sabemos, estão aqui as lideranças, né, das instituições, aí eu pensei no seguinte, olha só, agora ele não está indo, olha que legal. Viu, Lília? A gente deixou compartilhado e ele não está indo. Isso é só para provar, gente. Teimoso. Descompartilha e tenta de novo. Isso porque nós somos nós, jacaré é um bicho. Então, a gente... Enquanto você vai fazendo a saída, deixa eu só perguntar. Romildo, você é o Romildo do 25º? Que está aqui? Tinha um Romildo aí. Eu acho que ele do Tinha, saiu. Está aparecendo, gente? Agora sim. Tá. Agora sim. Pode continuar, Regina? Pode. Ah, tá. Não, porque você estava esperando o Romildo se pronunciar. Mas acho que ele saiu. Tá. Aí, o que eu pensei assim, para a gente chegar no movimento espírita em si? A gente não vai ficar aqui fazendo definições, altas definições, buscando nada disso. Mas aí a gente precisa fazer uma diferenciação desses 3 tópicos que foram assinalados aí nesse slide. Da doutrina espírita, do movimento espírita e da movimentação dos espíritas, que é uma outra situação. Aí a gente vê na doutrina espírita aquela definição básica do espiritismo, que está no livro, né? O que é o espiritismo, que diz que o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Isso a gente sabe porque a gente já estudou, já internalizou, já decorou essa frase, já sabe que está nesse livro, a gente sabe disso. Mas o nosso foco não é aí, porque nós não estamos aqui hoje para fazer palestra para falar do que é a doutrina espírita, porque nós estamos inseridos e, de alguma forma, ocupamos algum cargo, vamos dizer assim, ou alguma tarefa que demonstra a nossa liderança no movimento. Aí a gente vai para o movimento espírita. E aí, o que é o movimento espírita? Lá na página da FEB, né, que vai estar a bibliografia lá no final, diz que é o conjunto das atividades que tem por objetivo estudar, divulgar e praticar a doutrina espírita contida nas obras básicas codificadas por Allan Kardec, colocando ao alcance e a serviço de toda a humanidade. E a gente vai observar que, na doutrina espírita, na definição, no movimento espírita, a gente vai ver sempre que tem sempre como finalidade promover a união solidária das instituições, unificação do movimento espírita. Aí as pessoas podem falar, nossa, mas vai ficar repetindo essas coisas? Gente, a repetição é um processo didático de fixação. Então, a gente vai continuar trabalhando em cima disso, da união, daquilo que a gente sempre vai junto, assim, da tão sonhada unificação, né, de Bezerra de Menezes.
Aí vem falar que é promover o estudo, difusão da doutrina espírita nos 3 aspectos básicos, né? Científico, filosófico, religioso, e vem a prática da caridade, que a gente sabe que tudo isso envolve não só a doutrina espírita, mas também o movimento espírita. E aí, se alguém quiser falar alguma coisa, quem Lília aí comanda aí, se tiver mãozinha para cima, né? Porque muita coisa daqui eu não consigo ver. Mas aí, seguindo do movimento espírita, segue falando que as atividades que compõem o movimento espírita são realizadas por pessoas, isoladamente ou em conjunto, e por instituições espíritas. E aí, quando a gente envolve as instituições espíritas, a gente vai ver o que compreende as instituições espíritas nesse processo do movimento espírita, né? Então, são as entidades federativas que desenvolvem as atividades de união das instituições espíritas e de unificação do movimento espírita. É como a gente falou, nós vamos ficar sempre batendo nessa tecla, em função das nossas ainda inúmeras dificuldades, dos nossos inúmeros equívocos ainda, e nós vamos perseverar nesse trabalho de união, que é o que nos compete enquanto tarefeiros, enquanto pessoas que já têm essa consciência, né, que já têm isso em si, dentro de si, né, e que a gente precisa trabalhar e desenvolver. Ainda, né, o que compreende são as entidades especializadas que desenvolvem atividades espíritas específicas, tais como as de assistência e promoção social e as de divulgação doutrinária. São as propostas das nossas instituições, fazendo a difusão dos estudos, fazendo o trabalho não só de assistência, mas também de promoção social. Aí, até aí, está tudo de acordo, está tudo fechando direitinho com aquilo, pelo menos, a gente pode até ainda não estar praticando no todo, mas é o que a gente busca fazer. E os pequenos, compreende também os pequenos grupos de estudos do espiritismo fundamentalmente voltados para o estudo inicial da doutrina espírita, que é a proposta das instituições, né? Favorecer aqueles que buscam a casa espírita, que querem estudar, que querem conhecer, abrir o mais possível de espaço para que as pessoas se sintam acolhidas e tenham todo esse amparo, já que querem conhecer e entender tudo isso. Aí, nós vamos pegar esse gráfico aqui, que fala sobre os personagens do movimento espírita. Aí, lá no meio, a gente tem a causa. Então, a causa é a doutrina espírita, que propicia ao ser humano esclarecimento sobre sua realidade espiritual, que atende suas necessidades e promove sua educação integral, né? Que é moral, intelectual e social. Então, essa é a causa, né? Nós estamos vendo os personagens do movimento. Aqui nós estamos trabalhando no movimento. Aí nós partimos, à esquerda aí da nossa tela, para o trabalhador espírita, que ele exerce de forma continuada tarefas na casa espírita. Muitas vezes, o trabalhador espírita ele não tem essa noção da responsabilidade que ele abraça quando ele assume uma tarefa na instituição. Mas ele precisa trabalhar em si essa consciência de responsabilidade, de disciplina, mesmo sendo voluntário. Porque muitos pensam que ser voluntário é assim, eu sou voluntário, eu vou lá o dia que eu quiser. Não é assim. O outro está na casa espírita esperando por ele, né? Aqui na nossa região, quando eu trabalhava na obra do berço, né, tinha uma equipe que estava lá, esperando pelo outro. Então, quando não ia alguém daquela engrenagem, sem dar uma satisfação, sem explicar, ou desaparecia, ficava 2, 3 semanas sem aparecer, a gente sempre falava nessa responsabilidade, né? Porque é uma coisa de forma contínua com responsabilidade.
Aí nós vimos do outro lado o público espírita, que é o frequentador real e potencial da casa espírita. Aquela pessoa que está sempre lá conosco e aqueles que nos buscam para conhecer. E embaixo aí a sociedade, que é o conjunto de todas as pessoas e organizações, públicas e privadas, né? É o meio em que vivemos. E aí nós vamos partir, então, para esse ponto que, na verdade, é o que a gente quer abordar hoje, que é a movimentação dos espíritas. E aí tem esse bonequinho aí escorregando nessa casca de banana. Por quê? Porque a gente fica assim, o que acontece com a movimentação dos espíritas? Tem muita casca de banana no nosso caminho que a gente precisa ficar assim bastante ligado. Porque quando a gente trabalha verificando, né, por exemplo, a gente teve esse novo OCE que veio direcionando, orientando, né? É um livro, é um opúsculo antigo que foi todo remodelado agora em função dessas mudanças que tivemos por conta de mídias, né, de estarmos online, está todo atualizado. E aquilo ali é uma orientação, o próprio título está nos dizendo. E muitos de nós não quer saber daquilo ali. Quando a gente leva isso para a casa espírita, a gente observa muitas dificuldades, às vezes, de aceitação. Então, a gente vai ver essas cascas de banana que fazem com que elas fazem com que a gente se escorregue na nossa trajetória. É lógico que a gente pontuou algumas, nós pontuamos 5, e devem ter outras, né? Mas foram que nesse momento a gente achou mais importante da gente falar dessa movimentação dos espíritas. A gente sabe, gente, que cada região tem a sua característica, cada região tem o seu pessoal, né? Muitas vezes o que dá certo aí para vocês no 29º, aqui para a gente, por conta das nossas questões geográficas, das nossas distâncias, por conta da característica da região, a gente não consegue implantar. Mas a gente observa que o personalismo, né, que é a atitude do indivíduo que tem a si próprio como ponto de referência de tudo que ocorre à sua volta, essa questão é uma casca de banana na nossa instituição, porque ela dificulta o trâmite das tarefas, das pessoas, a questão da afetividade, né? Como que fica isso quando a gente encontra esse tipo de situação na instituição que frequentamos, que militamos como tarefeiro, ou que visitamos dentro do conselho, dentro da Reunir, quando a gente toma ciência, a gente acaba sabendo de várias instituições que passam por essa dificuldade. É lógico que agora a gente está vendo as cascas de banana, mas depois a gente vai ver também os pontos positivos onde a gente pode trabalhar para a gente unir o movimento espírita unificado. Um outro ponto também que a gente considera uma casca de banana é a questão do autoritarismo, né? Que essa questão aí, o autoritarismo ele é caracterizado por obediência assim, absoluta, né? Ou cega a uma autoridade, que normalmente é aquela pessoa que se sente o dono do centro, né? Aqui na nossa região, inclusive, que são cidades pequenas, eu vou no centro da dona fulana. A dona fulana já se tornou dona do centro, realmente, né? E ali, né, nessa questão desse autoritarismo, a gente vê uma oposição à liberdade individual e aquela expectativa, né, de obediência inquestionável de todo mundo, de todos que frequentam, de todos que trabalham. Você pode dar opinião, mas o que vai prevalecer é o que eu estou falando. Então, são questões que a gente precisa ir conhecendo para a gente poder ir trabalhando e diluindo isso dentro dessa movimentação. A questão dos achismos, né? Marcelo filho da Deise, o Marcelo Shoa, ele fala que a gente não tem que achar nada, porque está tudo achado. Mas as pessoas, elas começam a achar um monte de coisa.
porque eu acho, porque eu acho. E aquele achismo da pessoa, ele vai criando ele vai ficando tão concreto que ele passa a ser uma verdade. E depois, para desfazer isso, é muito complicado, dá muito trabalho. Então, quando a pessoa começar, eu acho, gente, nós somos espíritas, nós temos as obras básicas, nós já temos aquela base, aquele conhecimento básico, a gente não é nenhum doutorado formado nisso, mas aquele conhecimento básico para a gente não cair nessa casca de banana do achismo é importante, porque é exatamente o nosso conhecimento que vai favorecer essa questão. Aí começam as invenções, né? Que parte, inclusive, para a indisciplina. Ontem, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir o Carlos Campetti falando sobre o Evangelho Redivivo, ele estava falando o seguinte: se você vai ser um facilitador de um Evangelho Redivivo, mas você não vai seguir aquele livro que eles publicaram, você não está fazendo o Evangelho Redivivo. Então, as pessoas começam a inventar, e a gente vê muito isso no ESD também, né? E acaba ficando uma indisciplina, porque o ESD, existe aqueles tomos, né? Aqueles livros da Federativa e tal, que nos orientam a fim de que se tenha uma sequência. É lógico que você pode adaptar a sua realidade. Ninguém está dizendo que isso não acontece. Aqui na nossa região, inclusive, acontece. Você pega o roteiro e faz uma adaptação buscando seguir o roteiro. Agora, se você tem, né, a gente aqui nas nossas andanças aqui pela região, a gente vai em muita casa espírita que eles convidam para o ESD na reunião pública. Então, se quiser participar do ESD, dia tal hora. A pessoa vai lá um dia, falta um mês, volta no outro. Não tem um grupo. Então, isso passa a ser uma invenção e, como consequência, vai gerar uma indisciplina dentro daquela proposta que a gente tem sob a orientação da nossa federativa. Aí, a gente pegamos dois pontos, né? Os dirigentes da instituição e os tarefeiros. E a gente sabe que muitos tarefeiros, eles são extremamente dedicados. Eles trabalham, eles dão a vida, como a gente costuma dizer, pela instituição, né? Então, e alguns dirigentes não veem isso com bons olhos. Olha que triste. Eles passam a ver esse tarefeiro como uma ameaça ao seu cargo. Gente, nós, como espíritas, nós não devemos nos preocupar com cargos, mas a gente precisa se preocupar com encargos. Quais são os nossos compromissos? O que eu assumi? Não existe concorrência, sabe? Nem entre as instituições, nem entre os tarefeiros. Às vezes, um se destaca mais numa função, numa tarefa, vai fazer um evento, tem aqueles que gostam da cozinha, que se encontram ali naquele movimento, tem outros que se sentem melhor em outras atividades. Cada um vai buscando o seu espaço onde se sente mais confortável. Porque eu, por exemplo, que não tenho a mínima intimidade com cozinha, eu não posso fazer opção por cozinha, porque vai ser uma tortura para mim e para quem estiver lá dentro comigo. Vai ser um caos. Eu me lembro, inclusive, de um evento lá na Casa Espírita, onde eu militava, né? Que eu não estou mais lá na Casa Espírita, mas lá na Casa Espírita, eu lembro um dia que eu fui à cozinha e estava lavando uma louça ali, um talher, alguma coisa que eu precisei lá, eu estava no suporte, assim. E uma amiga tirou uma foto e depois postou no Facebook chamando o detetive virtual para ver se aquilo era verdade. Então, assim, realmente eu não tenho nada a ver com cozinha. Então, a gente tem que buscar onde a gente se sinta confortável, onde a gente se sinta bem, onde a gente possa se entregar, como a gente diz, de corpo e alma para a tarefa. Agora, se o outro nos vê como ameaça, como concorrente,
né? Às vezes eu fico pensando, a gente já andou bastante aqui na região, nas instituições, houve muitos causos, né? Eu fico imaginando se tivesse salário, ia ser um horror, ia ser um horror, gente. Então, graças a Deus, não tem salário. Mas a gente viu quem estava na conversa com as federativas irmãs, nós vimos o rapaz lá do Distrito Federal falando de pessoas que estão à frente da Casa Espírita há 40 anos. Né? Então, eles realmente eles já estão se sentindo donos daquilo ali. E aí a gente fica se perguntando assim, será que eles estão preparando tarefeiros para assumir para o nosso retorno, né? Quando nós reencarnarmos? Porque, na verdade, nós somos reencarnacionistas. Então, se a gente não estiver fazendo esse trabalho, preparando para alguém assumir depois da nossa partida, vai ficar complicado quando a gente voltar, né? Então, vamos pensar nisso. Aí, diante dessas cascas de banana aí, que a gente escolheu para trabalhar, né, sem ficar fazendo palestra, falando toda a vida, aí a gente vai partir para o que é a unificação. Né? A unificação é a resultante do esforço dos espíritas que já compreenderam a necessidade do trabalho em conjunto, visando a troca de experiências e a efetivação de um movimento forte, coeso, com vistas à eficiente divulgação da doutrina dos espíritos. É aí que a gente tem que botar o nosso foco, sabe? Nós temos que fazer um trabalho, é difícil, é muito difícil, é um trabalho hercúleo conosco, mas para a gente abrandar no outro aquelas dificuldades que a gente já consegue detectar e que são nossas também. Mas é o que eu falo, eu acho que quando a gente, eu não tenho achismo aqui, está achado isso, quando a gente está à frente de uma instituição, de um departamento, de um serviço, de uma tarefa, nós precisamos trabalhar as nossas dificuldades íntimas para acolher e para visar sempre esse trabalho que é a unificação. No convite que a Regina colocou, estava lá esse texto, né? Que Allan Kardec está no livro dos Médiuns. Allan Kardec, a gente pergunta, né? Allan Kardec previu a integração dos centros espíritas num movimento coeso? Esses grupos, correspondendo entre si, visitando-se, permutando observações, podem formar desde já o número da grande família espírita que um dia consorciará todas as opiniões e reunirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. Essa é a nossa proposta. E a gente vê muitas casas espíritas que elas crescem fisicamente, nas tarefas, não estou falando só na construção física, mas elas crescem. E aí elas não veem necessidade de se tornar uma casa adesa à federativa. Não seria legal essa casa espírita grande, essa casa que cresceu em todos os sentidos, né? Nos grupos de estudo, na questão moral, na questão espiritual, na questão das ofertas para o público, para os tarefeiros, para tudo. Não seria legal que ela fosse uma casa adesa federativa e pudesse auxiliar outras instituições menores com opiniões, passando experiências, passando informações que possam ajudar o outro a crescer, a modificar, a ajustar algum ponto que não esteja funcionando de forma legal. Então, isso Kardec nos fala em O Livro dos Médiuns, e é para a gente realmente pensar. A gente vê muita casa que não quer, e tivemos aqui no nosso conselho várias casas que se desligaram, inclusive, do conselho, né? Mesmo com todas as informações de que o conselho não vai se meter na casa, o conselho está aqui para ajudar, enfim. Então, a gente precisa ver se a gente desperta
nos dirigentes, nos tarefeiros, essa consciência da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã para todos, para todos. E aí, a gente falou das cascas de banana, e agora a gente vê esses bonequinhos aí unidos para atingir o alvo, que é a nossa proposta, né? Então, nós vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar esse movimento espírita unificado. Então, a gente precisa trabalhar essa questão do conhecimento doutrinário, que ele é adquirido exatamente através de quê? Do estudo. Mas do estudo com perseverança, com disciplina. Agora, isso, gente, a gente observa, muitas vezes a gente não consegue colocar isso na cabeça do outro, né? Nesse grupo que a gente tem às quintas-feiras de manhã, nós já tivemos essa semana a reunião de número 90, né? Esse grupo começou em abril de 2020 e ele segue semanalmente. Esse grupo, ele está sob a coordenação da área de educação aqui do nosso conselho, e a gente tem ali um grupo de pessoas muito disciplinadas. Elas estão ali assiduamente conosco às quintas-feiras. Nós temos pessoas de vários cantos do estado, Valença, Arraial do Cabo, aí do Rio tem bastante gente, Campo Grande, Santa Cruz, Friburgo, Cantagalo, Cordeiro, Madalena. Então, o grupo, ele busca, e a gente sempre que pode, a gente fala disso, dessa responsabilidade, dessa perseverança. A gente sabe que a pandemia trouxe uma série de benefícios para todos nós, em termos de, vamos botar assim entre aspas, né, de facilidades por conta do online. Isso favoreceu muito o nosso trabalho aqui na região, porque como que nós conseguiríamos ter essas pessoas de tão longe conosco, de forma tão assídua, tão perseverante, tão responsável? Então, esse conhecimento doutrinário, a gente vai trabalhando, fazendo as ofertas, né, de estudos, e no próprio estudo, enfatizando a importância da perseverança. Uma outra coisa é a coerência do falar e do agir, porque a gente não pode falar para a pessoa, você faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Então, a gente tem que ser coerente, porque, de alguma forma, a gente é exemplo. A gente pode não ser uma sumidade de exemplo, mas as nossas atitudes, elas têm um reflexo muito grande. E, às vezes, as pessoas nos falam assim, quando eu vi você fazer aquilo, eu fiquei muito pensativo. Uma coisa que você fez naturalmente, porque existem atitudes nossas que se tornam naturais, à medida que a gente vai estudando, internalizando, sabendo como agir, como proceder, né? Muitas vezes a gente se pega equivocadamente agindo de uma forma que a gente fala assim, caramba, fiz isso de novo, não era mais para fazer isso, não combina com o que eu estou aprendendo, com o que eu já aprendi, né? Então, a gente precisa se trabalhar. Gente, eu não estou dizendo que isso é fácil, não, isso é difícil para caramba, sabe? Isso é muito difícil, mas é a nossa proposta, é a nossa reforma. Muitas vezes, né, quando a gente falava quinta-feira passada, eu cito bastante esse estudo, porque esse estudo, as pessoas têm uma participação enorme. E essa reunião de quinta-feira, como eu já disse, eu revi, de tão boa que foi, os comentários foram maravilhosos em todo mundo. Então, as pessoas querem ser espírita quando ficarem idosas, velhas, caquéticas. Por quê? Porque quando jovens, elas não querem mudar o seu proceder, a sua forma de agir, elas não querem. Elas querem continuar, deixa eu fazer minhas loucuras, minhas doideiras, sem ficar pensando nos comprometimentos que eu estou assumindo para a vida futura. Então, deixa eu... Aí lá, quando eu já tiver... Mas será que eu vou chegar lá? Eu não sei o que vai me acontecer daqui a um minuto. Então, a gente precisa muito pensar nisso,
O momento é o agora, é o momento presente. A questão da mentalidade da afetividade, né, que são as emoções, os sentimentos positivos, para serem vivenciados por todos nós. A gente vê a dificuldade, às vezes, de muitos dirigentes e de muitos tarefeiros de acolherem novos tarefeiros, novos trabalhadores, novos frequentadores. Eles, quando uma pessoa busca a instituição, muitos buscam por curiosidade, outros buscam porque querem um milagre, não vai acontecer, né? As pessoas acham assim, entrei na casa espírita, vai dar tudo certo. A gente sabe que não é assim. O que faz dar certo é que a nossa mentalidade muda para entender o porquê das coisas. Mas a afetividade, ela precisa muito ser trabalhada. Muito trabalhada. E isso compete a quem? A cada um de nós. Não compete só ao outro. O outro que seja afetivo, ele tem um jeito grosseiro de falar, ele que melhor. Não. Nosso exemplo também vai arrastar. Então, nós precisamos ser exemplo. Trabalhar essa questão da afetividade em nós, para que o outro nos veja assim e vá se lapidando. A questão da ajuda mútua, né? Que já diz tudo. A gente vê um companheiro com dificuldade de fazer uma tarefa, a gente pode ir lá ajudar, contribuir, passando por dificuldades, né? A gente até colocou aqui, a compreensão e o companheirismo, porque o fato de sermos tarefeiros, estarmos envolvidos numa instituição, num conselho, numa reunir, seja num evento, seja no que for, não quer dizer que nós não tenhamos os nossos problemas, as nossas dificuldades, e não precisemos, por exemplo, de um atendimento fraterno. Muitas vezes precisamos ser acolhidos, ser abraçados, né? Vivi um caso aqui com uma amiga querida que a gente trabalhou junto lá na obra do berço, e ela mudou, não está mais morando em Cordeiro, e quando a gente se encontrou outro dia, ela falou uma coisa comigo que eu fiquei muito chocada. O marido dela desencarnou de Covid, e ela disse que quando voltou, tinha um dia na semana que elas se encontravam para fazer costura lá, né? Iam 3 pessoas, parece, 4. E ela disse que o que ela mais precisava era de um abraço. E ela não teve esse abraço. Então, assim, a gente precisa estar com as nossas anteninhas de sensibilidade muito bem conectadas, muito bem ligadas ao alto, né, para poder acolher, compreender a pessoa ou as pessoas naqueles dias em que elas não estão bem, abraçar, ser companheiro realmente. Essa é a nossa proposta nesse movimento espírita unificado. Trabalhar esses tópicos, é claro, tem outros, né? Mas nós não íamos passar aqui a tarde toda falando dessas questões que nós já sabemos que são muito positivas e que a doutrina espírita nos favorece conhecer. E aí, Francisco Spinelli vem e nos diz exatamente isso, que unificar significa unir num só todo, fazendo convergir para um só fim, que foi o que nós mostramos ali, naquele alvo. E nós temos essa consciência, ou temos essa consciência em alguns momentos. Essa pergunta não é para ninguém responder, mas é para a gente fazer para nós mesmos, intimamente a gente responder. Será que eu tenho a noção de que unificar é isso? Unir todo mundo para a gente convergir para um único objetivo, que é o nosso alvo, que é a nossa meta, promovendo as questões dos estudos, né? Promovendo a união solidária das instituições, a unificação do movimento espírita.
O Kardec, em Obras Póstumas, ele também vem nos auxiliar bastante nessa reflexão, que ele diz que um dos maiores obstáculos capazes de retardar a propagação da doutrina seria a falta de unidade. Eu não sei se vocês, na região de vocês passam por essas dificuldades. Eu assisti uma live que o Marcelo fez com uma pessoa que eu esqueci o nome dela agora, me desculpem, lá da USE. Ela é da USE. Foram práticas estranhas no Centro Espírita, que chama a live. E aí foi feita uma pergunta para ela se a animosidade entre os tarefeiros seria uma prática estranha na casa espírita. E ela disse que sim. Por quê? Se nós estamos ali trabalhando a questão da solidariedade, da união, da unificação, como é que nós podemos ter atritos e animosidades entre nós, tarefeiros, lideranças, dirigentes de uma instituição? Então, acaba mesmo se tornando uma prática estranha, porque foge completamente a tudo que a gente estuda, tudo que a gente busca apreender, porque muitas vezes a gente aprende, mas na teoria, né, a prática é outra. E a gente tem que se perguntar, como é que eu estou praticando isso que eu estou aprendendo? São questões que nós fazemos a nós mesmos. E quando a gente lê isso aqui, que está em o Evangelho, e é algo, vamos botar assim, entre aspas, batido, repetido, que fala-se, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações, mas a gente se pergunta assim, eu estou fazendo esse esforço? Eu estou me trabalhando para controlar meus impulsos, a raiva que muitas vezes eu fico vendo determinados personalismos, autoritarismos, incoerência doutrinária. A pessoa vai para a tribuna falar uma coisa e vem aqui e faz uma coisa completamente diferente. Então, assim, como que eu estou trabalhando essa transformação em mim? Porque, gente, se cada um se responsabilizar pela sua transformação moral, se cada um investir no seu esforço, nós nos tornaremos pessoas melhores. Os que estão próximos de nós vão se tornando pessoas melhores, e aí nós vamos conseguindo ajustar um monte de aresta que a gente está vendo por aí. Mas é um trabalho conjunto. E para que esse trabalho aconteça em conjunto, a nossa contribuição é muito importante. No nosso local, né, onde a gente está inserido, porque a gente sabe, né, todos nós aqui sabemos, pergunta 8 de Livros e Espírito, o acaso não existe. Nós não estamos ali por acaso, nós temos a nossa contribuição a dar ali, o nosso papel é ali. E aí, fechando as nossas reflexões, vem aí Bezerra de Menezes, né, e nos diz que a casa dividida rui. Todavia, ninguém pode arrebentar um feixe de varas que se agregam numa união de forças. Então, a gente pensa em tudo isso que a gente teve a oportunidade de conversar hoje, né? E de refletir, pensar nessas cascas de banana, mas também pensar nos pontos positivos que cada um de nós pode trabalhar no local onde militamos, onde estamos à frente. E ter a certeza, gente, ter a certeza. Vou descompartilhar para ver vocês um pouquinho. Agora sim, que já acabou ali os nossos slides, né?
eu vou falar uma coisa para vocês. Aqui nós tivemos um ano muito difícil no movimento espírita, no nosso conselho. A saída de várias instituições do nosso conselho colocou a gente para pensar bastante. E, infelizmente, a gente observa falta de maturidade, logicamente também falta de conhecimento do papel da federativa nesse contexto todo, e também a preocupação de que o outro vai tomar o meu lugar. Então, que a gente se una como um feixe de varas, realmente. Porque é muito triste ver determinados comportamentos, procedimentos, atitudes dentro de uma instituição espírita que não condizem com o que nos diz a doutrina, com o que nos ensina a doutrina. Então, que a gente possa efetivamente trabalhar essa questão, sabendo que fazemos parte de um corpo, né? Somos todos como aqueles bonequinhos ali tentando acertar o alvo, mas num trabalho de união solidária, num trabalho de fraternidade, de companheirismo, de afetividade, a fim de que o outro possa entender que existe todo um processo e que a gente está inserido nesse contexto. Então, a gente espera, né, que a gente possa ter deixado algum recadinho para todo mundo, no sentido de que juntos nós somos mais fortes. E que quando a gente, por algum motivo, a gente tem uma queda, no sentido de equívocos, de falhas, a gente tem como se reerguer. Inclusive, quinta-feira, eu fiz o pessoal rir, porque saiu esse assunto de quedas, de tempo, de vício da idade, essas coisas todas, e eu, pela manhã, antes do estudo, eu estava sentada aqui fora, eu tenho 3 canteiros pequenos aqui na minha casa, eu sentei no chão para tirar uns matinhos, mas eu tive uma dificuldade enorme para levantar, entendeu, gente? Porque o vício da idade já não é aquela idade tal, de 30, que a pessoa levanta e senta fácil. Aí eu falei com o pessoal, e aí a Luzia, aí de Santa Cruz, a Luzia estuda com a gente, ela estava falando sobre a questão das quedas, né, da primavera, do inverno, das estações, eu falei, Lu, o negócio é o seguinte, é exatamente isso. Cair, a gente às vezes cai rápido, mas na hora de reerguer, fica mais difícil. Mas existe um pensamento que eu gosto muito, 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 que diz que é nas grandes quedas que o rio cria energias. Então, que a gente possa ter isso conosco, na certeza de que as nossas falhas, elas existem, são reais, mas nós podemos corrigi-las com o conhecimento que já adquirimos, com a bagagem que já temos, com as dificuldades que enfrentamos, e juntos a gente vai formar um lindo feixe de varas e vai seguir a caminhada amparado por Jesus, pelos nossos amigos espirituais, e a gente é só gratidão a eles que nos amparam, que nos inspiram, que nos fortalecem, e a todos que, de alguma forma, nos ensinam muito, como pedra de tropeço, como pessoa que nos ampara, porque nada acontece por acaso nas nossas vidas. E eu agradeço muito essa oportunidade de estar com vocês, espero ter deixado um recadinho legal, que vocês tenham gostado, e deixo meu abraço a todos, com votos de que vocês possam, onde vocês militam, nas casas que vocês representam, que vocês possam trabalhar essa união, trabalhar essa fraternidade, essa solidariedade, a fim de que não só vocês, mas todos possam se tornar pessoas melhores. Muito obrigada, tá?
Nós que agradecemos, amiga Leila, muito Não, querida. bacana, muito importante, muito feliz de ter você aqui conosco. Ah, eu também estou feliz, me senti em casa, gente. Eu estou em casa aqui, entendeu? Mas eu me senti aqui. Né? Conhece todo mundo, né? É verdade. A gente quer perguntar se alguém quer fazer alguma pergunta para a nossa companheira, nós temos ainda alguns minutos. Vamos aí. Podem perguntar o que vocês quiserem, que a Leila vai responder. Difícil, bem difícil que Leila responde. Isso Carlinhos, mesmo. você que gosta de perguntar, Carlinhos, pode fazer as perguntas para ela. Eu só Carlinhos, queria Eu fiquei feliz em rever Leila, né? O Carlinhos esteve aqui com a gente, não teve? Sim, a gente esteve verdade. lá e a gente ficou assim muito feliz pela acolhida, pelo carinho. Então, quando eu te vi, veio tudo na minha cabeça de novo. Ah, que bom. Realmente, quando a gente se junta no trabalho do bem, a gente não tem como não cair, mas também não tem como não levantar. Isso. É fácil levantar. Então, você deixou assim muitas reflexões, muito carinho por te ver aí, né? Mesmo na sua casa e eu na minha, mas fiquei muito feliz em retornar a te ver. Eu gostei muito também de estar com vocês, gente. Muito obrigada. Regina teve aquele momento dela de febre alta, mas quando ela me fez o convite, eu falei, Regina, acho que você está com febre alta. Essa febre Parece, boa, né, hein? gente? Até parece, né? Eu só queria colocar uma coisa Parcerona. assim, que você falou que foi muito importante, você colocou, que foi a questão da mentalidade afetiva e do companheirismo, né? A gente, esse mês agora, essa semana, principalmente, a gente está vivendo isso numa companheira nossa, que está com sérios problemas financeiros por ordem de saúde física, e a gente conseguiu montar um grupo que a gente chamou de Grupo de Amigos Solidários, que a gente está dando amparo a ela. Mas o mais importante não é nem a ajuda assim, financeira, esse suporte material. Eu liguei para ela, né, para a gente conversar, e deu para reparar o quanto ela ficou feliz, porque a fala dela, e depois ela escreveu para mim no WhatsApp, é como se ela estivesse falando assim, poxa vida, eu não estou abandonada pelos meus amigos. Uhum. Isso é muito importante, o mais importante de tudo. Eu acho que a gente tem até que estar falando com ela, mandando. E depois, quando a gente direcionou a ajuda financeira para ela, ela escreveu e ela ficou muito feliz. E o que ela demonstrava era isso, sabe? Assim, eu não estou só. Exatamente. Isso foi o mais importante de tudo, tá? Eu não estou só nessa minha dificuldade, nessa trajetória que eu estou vivendo no momento. Meus amigos não me abandonaram, não viraram as costas para mim, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar nisso, que a gente está retornando de alguma forma. E outra coisa, você falou do Marcelo Show, eu me lembrei que ele faz um trabalho das obras do Manuel Filomeno de Miranda. Eu, particularmente, gosto muito do Manuel Filomeno de Miranda. E, nesses últimos livros dele, tem aquele Transição Planetária, que ele fala dos espíritos bons que estão nascendo. E ele tem um livro, Reencontro com a Vida, que tem um texto chamado Planejamento Reencarnatório, que ele fala que nós renascemos, são coletividades de espíritos com a mesma problemática que geralmente renascem, e que a gente, às vezes, acha que está tudo ruim e a gente está progredindo. Se está acontecendo, é porque a gente tem condições de vivenciar aquilo. E esse momento, o que eu tenho me questionado é o seguinte, qual é o legado que a gente está deixando para essa nova geração que está vindo aí? Porque esses espíritos bons que o Manuel Filomeno de Miranda informa que eles estariam reencarnando para impulsionar o progresso do planeta, eles não vêm assim, num roupante, eles vêm sutilmente. Então, acho que a gente está vendo muito mal, mas que esses espíritos estão vindo aí. E eles aqui vão, eu acho que essa questão da tecnologia, tudo isso que está acontecendo, acho que a gente tem que se preparar, isso que você falou, para a gente abrir espaço, porque esses companheiros virão. E como é que a gente vai conseguir lidar com esses companheiros se a gente não abrir o nosso coração, não conseguir trabalhar essa questão do nosso personalismo,
para que o trabalho não só da casa espírita, mas do planeta, do processo regenerativo do planeta se dê. A gente vai ficar como obstáculo. Exatamente. Né? É igual aquela história, né, do quebra-cabeça, né, que o pai botou o filho lá para fazer um quebra-cabeça grande, quando ele formou, né, o homem ele consertou o pai. Exatamente. A gente tem que é o trabalho em nós. Se cada um tiver esse cuidado, essa preocupação, né, esse carinho consigo mesmo, lógico que vai construir um mundo melhor. E é isso que a gente quer, né, para todo mundo, com certeza. É isso, gente. Então, mais uma vez, Leila, nós agradecemos a sua presença. Fica aqui o convite já para você voltar outras vezes. E quando for possível, né? Você está presencialmente com a gente aqui. Isso é muito bom. Para você conhecer a nossa terra, Bangu. Ela é louca por Bangu. Ela não conhece, mas ela é doida por Bangu. Adoro. Com a sua amenidade Principalmente no verão. Isso, eu ia falar isso. Tem que vir Exatamente. aqui no auge do verão para ver o que Imagina ela lá no Pedro de Bangu Alcântara, pegando um fogo. domingo de tarde de verão, sem Eles o ar te amam, ligado. Olha que bom. Não, mas está feito o convite, tá? E Muito a gente obrigada, já se gente. convidando para quando puder a gente vai voltar. As casas estão aqui de portas abertas para Com receber certeza, vocês. a gente vai Muitas voltar. saudades. Muitas Vai ser saudades muito aí. legal. Tá Muito bom, legal. gente? Então, Obrigada, Leila. Muito Você foi obrigada, ótima. amiga. Meu Muito querido. obrigada mesmo. tá? Muito obrigada. Grande beijo no coração. Fiquem com Deus. Um bom trabalho aí, tá? Muito Tá bom, obrigada, querida. Tchau. Tchau. Beijão, Leila. Tchau, tchau, Julimar. Julimar não consegue abrir o áudio nem o vídeo. Sai e volta, Julimar. Ô, Regina, Tá bem. vou parar a gravação agora, tá? Nesse momento, tá? Depois você vai começar a Tchau, gravar o gente. áudio. Gravo de novo. Tchau, Tá. tchau, Leila. Vai com Tchau, Deus. Leila. Beijos, Leila.